a nossa vida ela não pode ser baseada no que pode e o que não pode. Nós vamos discorrer hoje, principalmente observando o quanto que nós estamos acostumados com um evangelho de dogmas, de preceitos religiosos. Então, até mesmo essa noção em que o palavrão ele precisa ser explicado e explícito. E aí a gente fala, não, mas você não pode falar palavrão. Eu concordo. Não, mas você não pode fazer isso aqui também. Eu concordo. Mas mais do que não poder conseguir observar o evangelho dentro de um espectro onde a minha vida, tudo que eu faço, tudo que eu acredito, vivencia em mim uma realidade disruptiva. Então, é interessantíssimo porque inúmeras vezes que nós vamos observar um texto, que é Efésios 4, 29, salvo engano, a relação do texto ela é uma. Não saia da sua língua, da sua boca, nenhuma palavra torpe. E a gente usa, a exemplo, essa terminologia já para definir o que é palavrão e o que não é. E fique tranquilo, o nosso sermão de hoje não é sobre se eu posso falar palavrão ou não, é além disso. Porque isso é tão baixo, é tão dogmático, é tão religioso, é tão arcaico, é tão disfuncional no pensamento. É porque falta a ideia de torpe dentro do grego, quando Paulo propõe, é podre, estragado. Colossenses 3,8, ele mesmo diz sobre uma linguagem torpe, que é a ideia de uma conversa vergonhosa, indecente. Efésios 5:3, 4, ele propõe de novo que é uma conversação torpe, chocarrices, ou seja, as piadas sexualizadas, as brincadeirinhas que você talvez aí tenha no seu WhatsApp e tantas outras coisas. Mas eu gosto da ideia de sapros, que é podre, estragado e corrompido. Mas eu também gosto da de Colossenses, que é a escrologia. Ou seja, dentro de um conceito bíblico, não existe uma lista sobre um palavrão ou não, sobre uma palavra ou não. Dentro de um conceito bíblico, a ideia é que toda fala pode destruir. Por isso que quando Paulo fala de uma conversa torpe, ele está falando de um sentido ao todo, não ao indivíduo. Porque se a tua palavra é podre, é negativa, é pesada, é extremamente desnecessária, então existe algo para você e em você que precisa ser estabelecido. O que eu estou pontuando com você é que, na realidade do Evangelho, essa não é uma discussão mais. Na realidade do Evangelho, isso quem discute são filhos imaturos. Se eu posso beber vinho, se eu não posso beber vinho. Se eu posso usar calça, se eu não posso usar calça. Se eu posso fazer isso, se eu não posso fazer aquilo. Se eu posso fazer aquilo outro, se eu não posso fazer aquela situação. Porque tudo isso é extremamente fácil para se quebrar. Então, caramba, quando eu era jovem, era uma palavra. Ixi, caramba, falava caramba em casa, era tapa e por aí vai. Hoje não te causa espanto, porque você se acostumou com isso. Só entendendo, independente da etimologia que seja ou não. Pô, fala pô. Em alguns lugares do Brasil, por exemplo, eu vim do interior, e eu tinha muito contato com o interior de Minas. Pra lá era abreviação de um palavrão horrendo, feíssimo. Mas e pra cá? Não. Ou seja, o que eu estou pontuando a você, e eu vou pontuar durante todo esse sermão, é que não é sobre o que pode e o que não pode, mas o quanto que o nosso coração está aquém do coração de Deus, e aí a gente consegue ter esse auê de discussões.
Então, por inúmeras vezes, a Bíblia ela não vai estar sentada nessa ideia de vivência, de realidades, de como se tem o Evangelho. A Bíblia ela vai propor uma transição de camadas especiais. Por exemplo, como eu expliquei para você da palavra torpe. Então, torpe ela tem uma ideia em que é uma língua má, é uma má fama que pode ser posicionada, é uma calúnia, é uma fala que desonra e que destrói. Então, quando eu observo isso no grego, eu observo de uma outra forma. Porque no Antigo Testamento é como eu proporcionei a vocês. É claro que a palavra no Antigo Testamento ela muda, que ela vem dessa... São termos de fundos, né? Que nós usamos em um ambiente teológico. Então, injustiça, vergonha, desonra e tantas outras coisas. No Novo Testamento, entra-se essa relação das palavras que eu abrangi aqui com vocês, a podridão e tudo mais. Então, o que é isso? Eu preciso quebrar primeiramente a nossa interpretação bíblica desnecessária, mas não falei sobre palavras torpes. É mais do que isso. É além disso. Porque, num sentido bíblico, é tudo que é podre, tudo que é vergonhoso, tudo que é indecente, tudo que é destrutivo. Independente de ser um palavrão clássico ou não, assim como o exemplo que eu pontuei com vocês. Uma vez eu estava no carro, levando um pastor do norte do país, e a igreja desse pastor tinha muita gente, era 8.000 pessoas. E aí eu solto assim dentro do carro com esse pastor, e ele falando, porque tem, não sei o que, 8.000 pessoas. Nossa, pastor, é uma porrada de gente. Não é torpe, não é baixa, não é palavrão, não é nada. Mas é indecente, é desnecessária. Foi pecado? Lógico que não. Só estou dando um exemplo para você, ainda mais se tratando de Brasil, que você tem palavras novas surgindo a cada momento. Então, em outros ambientes, algumas palavras elas podem ser mais neutras do que outras. E acontece isso muito aqui em São Paulo, onde eu estou. O cara vem, por exemplo, do interior, ele tem um costume de linguajar, de trato que é muito distinto, que talvez pra cá seja palavrão. Então, por inúmeras vezes, eu posso ser um crente polido, que não, olha só, isso aqui eu não faço, isso aqui porque não sei o quê. Mas a tua vida de sarcasmo, é uma vida com palavras torpes. O que eu estou falando com você não é mais sobre palavrão, é sobre um condicionamento de vida. Não é mais sobre uma ideia. E esse sermão veio de um questionamento de uma pessoa que eu conheço, muito em cima disso. E eu até confesso a você que eu tentei conversar isso um pouco com ela, mas eu já percebi que a religiosidade, que o peso, que o dogma era muito maior. Não é sobre o que se pode ou não fazer. É sobre uma vida que você tem que ter. Porque quando você é cínico, quando você é irônico, quando você está no trânsito e você não fala palavrões horrendos, feios e mal educados, mas você chama alguém de idiota, você chama alguém de burro. Linguagem torpe. O conflito dentro do nosso ser é observar a Bíblia num sentido de que, por inúmeras vezes, se eu não perceber, eu estou fugindo de quem eu sou. Fugindo de quem eu poderia ser dentro do Cristo, porque é natural. Paulo, quando confronta Pedro, o texto diz face a face, ou seja, é um tom duro. É uma acusação pública. Bravos. Paulo e Barnabé, o texto diz que eles têm tão grande desavença. Eles quase saíram na mão, mano. Eles quase saíram na mão. Então, é lógico que aqui não é sobre um palavreado chulo. Mas eu estou falando sobre um conflito real, sobre emoções fortes. E aí, quando nessas emoções fortes você diz,
você é um idiota, você é um incircunciso. Como é que é a palavra? Eu esqueci a palavra. Incircunciso. Obrigado. Você é um incircunciso. Você é isso, é aquilo. Palavra torpe. Ou seja, o que eu estou pregando agora não é mais sobre a ideia de um palavrão, é sobre o pecado de uma vida crentelha dentro de um evangelicalismo, que é aquilo que eu posso, que eu não posso, me gabarita dentro do evangelho. Mas na realidade é como eu trato o outro dentro de conflitos. Eu tenho amor e humildade, ou dentro de um conflito eu tenho desprezo, humilhação e uma violência verbal, seja ela qual for. Ou seja, a grande realidade quando nós vamos caminhando é que eu não tenho uma vida de pode e não pode porque eu não acredito em Jesus, é porque eu estou bebendo e vivendo um velho caminho. Eu não tenho crença na fé. Então, a partir do momento que eu vou aceitando Jesus, em aspas, eu vou afastando Deus do meu centro, do ser que eu preciso ter. E eu vou voltando para mim, eu vou voltando para o mundo. Então eu vou ficando deslocado de quem é Deus, e por estar deslocado de quem é Deus, eu não consigo observar quem é o outro. E porque eu não consigo observar quem é o outro, eu trato o outro de qualquer maneira. Porque na verdade, corrigindo isso, eu preciso olhar para Deus e Deus revela quem sou eu. E quem sou eu reflete no que o outro passa a ser para mim. É por isso que você tem inúmeras pessoas frustradas à sua volta, porque você é para elas o reflexo daquilo que elas não são. Mas ao passo em que existe também uma ideia de uma autoelevação que não existe em nós, que é ser como Deus. Então, o orgulho da nossa santidade nos coloca assentados em um lugar que nós somos como Deus. Eu não faço isso como Deus. Eu não falo essas palavras como Deus. Porque eu não julguei fulano. Eu sou como Deus. Porque eu não fiz tal situação. Eu sou como Deus. E eu vou me sentando e me empoderando desse moralismo aonde pode e não pode, faz e não faz. Que é sobre isso que eu estou dizendo. Então, mais do que observar com concupiscência só de uma forma, é também observar que a concupiscência é um desejo ilimitado de puxar tudo para dentro de si. Seja prazer, poder, conhecimento. Então, quando Paulo escreve, considerem os outros acima de si mesmos, considerem os outros como autoridades acima de vocês, considerem os outros acima de vocês, considerem os outros, é a relação para fugir dessa concupiscência carnal. Quando o outro é usado como objeto para o meu prazer. E aí dentro da minha discussão, eu me objetifico, eu preciso vencer. Dentro dos meus argumentos teológicos, eu preciso vencer. Dentro de tudo isso, eu preciso vencer. Quando eu prego aqui, o que eu estou dizendo é o seguinte: uma fala, ela é pecaminosa quando eu me coloco acima, humilho ou ridicularizo. Vamos lá. Minha luz desligou aqui. Vamos lá, deixa eu pregar isso. Vamos pregar isso. Uma fala, ela não é apenas pecaminosa quando você é um vacilão, um bobalhão. Não. Eu me coloquei acima de alguém? Eu humilhei alguém? Eu ridicularizei alguém? Pecaminoso. Só que também é pecaminoso, obviamente, quando eu tenho uma piada de cunho sexual, quando eu faço insinuações para o meu prazer. O que eu estou pregando, irmão,
é que tudo isso nasce da descrença. Porque se eu desacredito de quem é Deus, eu quero ser como Ele é. E aí eu vivo como se Deus não estivesse aqui. E temor de Deus é ver Deus me vendo. E eu tô ali, eu tô vivendo. E aí, como Deus não está mais aqui, eu não escuto mais Ele. Eu não me santifico mais. Eu não tenho mais uma relação de santidade. E aí essa vai sendo a minha vida alienada ao outro. É uma alienação no outro. O outro está longe, ele está tão distante, que não é só palavrão, é o quanto que o meu narciso grita. É o meu narcisismo, é a minha carência que grita. É quando eu digo para o outro, eu preciso que você me responda isso e aquilo rápido, porque é urgente. Quando tudo é urgente, nada é urgente. O problema aqui não é uma sílaba, não é uma palavra. Mas de qual centro ela sai? Vai ser sempre isso. Ela sai do eu que só olha para mim, pro meu prazer, ou ela sai de um Elionai que busca a Deus? Veja que você clica nesse vídeo pensando, vou saber o que é palavrão ou não, vou ver que fulano está defendendo se é palavrão ou não. Não. Mais do que isso, quando você toca nesse vídeo, você percebe que essa é uma discussão de imaturos. Se você tá nessa, se você tá nesse negocinho, porque fulano apareceu e foi em um show de A e B. Porque eu acho que fulano não ama Jesus. Porque eu acho que fulano é terrivelmente evangélico. Você está bebendo leite. E o problema não é você ser um novo convertido bebendo leite. O problema é você ser um crente velho, chato, e nasceu na igreja. Você pode ser filho de quem seja, mas vivendo essa vida. Que isso aqui não pode. É a ideia que o escritor propõe como um velho caminho. E a gente precisa encerrar. Um velho caminho do código escrito, ou seja, escolhe o que você quer da vida, calcule o que você tem para obter, e depois você segue as regras. É uma vida cheia de regras. É uma vida dentro de um evangelho que interpreta as regras, que cumpre as regras e que estabelece novas regras a partir da sua regra que foi estabelecida. Mas não. É uma vida cristã que faz o que é certo e Deus te dá a vida que você quer. E a gente fala que isso é uma teologia da prosperidade, né? E a gente pensa, não, mas eu acredito assim. Mas quando você propõe, isso aqui pode, isso aqui não pode. Um velho caminho. Porque no novo caminho, guiado pelo Espírito, eu vivo por a esperança de ter uma intimidade com Deus a cada dia. Não para uma vida melhor de bênção, mas para uma vida melhor de Deus, com intimidade. Então a pergunta ela vai mudando quando você vai se tornando maduro. Ela passa de o que funciona e ela entra como eu me aproximo de Deus aqui. Vamos trocar uma ideia? Senta na mesa e começa a conversar com uma molecadinha. Você vai ter que usar gíria, não vai? Se você quiser pregar o evangelho, você vai ter que usar gíria. Palavra torpe? Não. Palavrão? Tão pouco. Mas para acessar o coração dele, eu vou fazer isso. Aí você vai dizer, então para acessar o coração de alguém que vai num prostíbulo, eu preciso ir também no prostíbulo? É essa a relação da maturidade que eu tô falando. Não é sobre isso. É sobre ter uma percepção, uma compreensão de que mais do que ter um caminho velho, aonde eu vou dizer para você, um crente de verdade não fala palavrão. Isso nem deveria ter uma argumentação. Se eu policiar as palavras, eu sou mais santo. Deus se agrada. E aí eu vou criando esse crente velho. Meu Deus do céu. Dentro de um velho caminho. Que
inconscientemente está focado na performance, na imagem. E inconscientemente ele caminha dentro, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e aí vai se tendo esse orgulho. Agora um novo caminho, que é isso que nós estamos pregando. O evangelho não é mais, eu posso falar isso, eu posso escutar aquilo, eu posso viver isso. Essa fala, ela manifesta alienação ou amor. Ela manifesta concupiscência ou amor. Ela manifesta ou amor. E aí é o que Efésios 4:29 quer dizer. A minha fala dentro do evangelho, ela edifica ou apodrece o ambiente. Gente, é sobre isso que nós estamos pregando. Nesse contexto cultural específico, qual palavra ajuda ou atrapalha o evangelho? Canalhas. Canalhas que nunca foram fazer uma missão ou evangelizaram e perceberam que precisavam entrar em um mundo. Quando qualquer ambição, além de nos achegarmos a Deus, ocupa o primeiro lugar, nós estamos vivendo no antigo caminho. Inclusive a ambição de manter uma reputação de crente limpos de lábios. Aí a gente fala, não pode uma boca servir a jorrar 2 fontes de água, não sei o que e tal. E dinheiro, e vai. E dinheiro, e de oferta gigantesca, e dinheiro, e dinheiro. Na prática, eu preciso encerrar isso. Não é mais sobre o que eu posso ou o que eu não posso, é o que meu coração quer aqui. O que faz com o outro. Vem de um ambiente de arrogância ou vem de um legalismo infantil. E aí nós damos uma listagem de palavras aqui. A primeira delas já é caramba. Mas não é uma libertinagem, nem tampouco legalismo. Por isso que eu falo, é um outro nível de viver o evangelho. Então, dentro de um legalismo infantil, eu vivo uma vida com medo de escapar uma. E aí, nossa, olha só aqui. Mas dentro de uma vida de libertinagem insensível, eu falo o que eu quero, da hora que eu quero, sem educação, sem escrúpulos. Eu bebo, eu faço o que eu quero. Por quê? Deus viu meu coração, então pronto, meu coração está limpo. Se a tua boca está imundo, teu coração está imundo. Aí você ignora a cultura, você ignora a missão, você ignora o outro. E aí tem alguém na mesa soltando um caramba e você tá... Ai, meu Deus. Olha só, ele tá falando palavrão. Ai, meu Deus. Ai. Ai. E eu tô ignorando o que o outro tá falando. Que é mim, o meu dogma. Que eu me sentei na cadeira de Deus, eu tô acima dele, pensando. Não é crente, né? Aí quando eu entro dentro de uma outra proposta, aí o fulano tá sentado na mesa, ele tá falando o que ele quer. Sendo irônico, sendo orgulhoso, sendo arrogante, sendo cínico. Mas ele tá com o maior vernáculo possível. E a gente... Amados, a Bíblia condena a fala torpe, a Bíblia condena palavrão, a Bíblia condena falas vergonhosas, a Bíblia condena questões que nos destroem. Mas antes de perceber o pecado de uma palavra vergonhosa, é observar o pecado da alienação do centro. Que é esse pecado vem muito antes da palavra sair. Quando o homem se coloca no centro, aí não é mais só sobre um palavrão, é sobre a tua postura.
O caminho do Espírito, ele não é um caminho de performance moral, e eu prego aqui, oro aqui, encerro aqui. O Evangelho, ele não é um projeto de uma limpeza de vocabulário que você, pronto. Ele é a restauração de um coração que ama a Deus e ao próximo, e por amar a Deus e ao próximo, a minha vida, a minha percepção vai mudando. Então os meus lábios mudam, a minha boca muda, a minha pureza de lábios muda. E aí, por esse motivo de conhecer o Evangelho, eu aprendo a usar a boca não para podridão, mas para o amor. Quando você clica aqui dizendo eu posso falar palavrão ou não, eu posso beber ou não, eu posso fumar ou não, eu posso usar isso aqui ou não, eu posso fazer isso aqui ou não, eu posso, pastor, parece que é uma caixinha de perguntas de crianças que não conhecem o Evangelho, posso ou não posso, e aí nós nos escondemos debaixo de várias camadas, não é mesmo? Aí nós nos escondemos debaixo de uma camada de princípios, eu tenho princípios inegociáveis. Aí nós escondemos debaixo de uma camada política, que eu voto no A porque ele é assim, assado, e B não fala, e pronto, e isso, e T. E a gente vai vivendo essa vida. É um dualismo religioso em que o que pode e o que não pode, ao passo que tudo vira um auê. Deus está nos convidando para sair desse legalismo religioso. Sabe, em velórios americanos, geralmente as pessoas elas estão de óculos escuros. E aí eu tava com esse óculos porque eu cheguei da igreja agora, eu falei, vou colocar pra ficar mais estiloso no vídeo e tudo mais. Eu nem sei se tá aparecendo, né? Mas tudo bem. Eu queria que a gente fizesse um velório agora. E nós precisamos fazer 1 minuto de silêncio. Porque esse homem que você guarda do velho caminho precisa morrer. Você precisa olhar para ele, o seu dogmatismo religioso. Você precisa olhar para ele, para a sua vida, aonde esse evangelho, ele é um checklist de comportamento. E aí alguém pede para que você a batize, e aí você olha para a praia, olha para a pessoa e você não batiza, porque essa pessoa precisa passar por um treinamento. Aí você prega pro evangelho para ela ali na hora, e ela diz, eu quero batizar, e você diz que não. Aí você se lembra de Felipe batizando o etíope. Falou sobre o evangelho, explicou o evangelho, bum! Nós estamos vivendo um velho caminho. Mas hoje nós esperamos que saiamos dele de fato como filhos maduros. 1 minuto de silêncio, por favor, e depois eu oro. Senhor, nós oramos a Ti. Nós precisamos da Tua mão e da Tua voz, mas mais do que isso, nos ajuda. Nos ajuda a não ser tão dogmáticos, pesados, desnecessários nas falas, nos comportamentos. Purifica, Senhor, o nosso coração, o nosso cérebro. Limpa a boca suja dos teus irmãos. Fala palavrão toda hora, todo momento, parece que é vírgula, limpa. Mas limpa a minha boca suja de cinismo, de ironia, de arrogância, de vaidade, de ego. Limpa, Senhor, a minha boca e o meu coração da quantidade de vezes que eu sentei em uma mesa e eu julguei porque o novo convertido estava soltando cada barbaridade na mesa. Nos ajuda.
Nós precisamos destruir essa hipocrisia do nosso ser. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda. Não esquece de seguir, de se inscrever aqui no canal. Só ajuda muito. Se inscreve, por favor. Beijo no seu coração.